Ó, eu acabei de submeter o meu processo de pedido de nacionalidade por tempo de residência aqui em Portugal pelos Correios. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu procurei bastante antes de fazer esse pedido pelos Correios na internet, em sites, no YouTube, etc. E eu não achei nenhum vídeo que explicasse de forma direta e detalhada todos os detalhes do que é necessário para mandar esse processo pelos Correios. Então, eu estou gravando esse vídeo para ajudar pessoas que, assim como eu, estão procurando detalhes, aquelas pequenas dúvidas que a gente fica às vezes, né, sobre como fazer o processo por conta própria. Então, enfim, já vou direto ao assunto, sem enrolação, que eu quero tentar fazer um vídeo o mais resumido possível. Então, primeira coisa em relação a requisitos, né? Um dos requisitos é que você seja maior de idade. Isso foi uma dúvida que eu tive também, que eu pensei que eu poderia aplicar pelo mesmo processo de 5 anos de residência para os meus filhos, e afinal não pode, você é preciso ter mais de 18 anos. O processo de filhos, eu tenho já as informações, se vocês tiverem interesse, bota no comentário aí que eu posso gravar outro vídeo sobre como é que faz, apesar de eu ainda não ter feito, mas eu sei como é que faz para os filhos, é um outro processo. Mas enfim, tem que ter mais de 18 anos, não pode ser criminoso, são uns blá 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 lá, questões burocráticas e óbvias, né? Que você não pode ser criminoso e tal. E o outro requisito é ter o tal dos 5 anos aqui em Portugal de residência legal. Tem uma coisa interessante sobre isso que eu acho importante mencionar. Muitas pessoas pensam que esses 5 anos conta a partir do primeiro título de residência, e isso é verdade na maioria dos casos, mas se você veio para Portugal com um visto, ou seja, lá do Brasil mesmo, você já tirou um visto, já veio no seu passaporte colado ali um visto, então nesse caso você não precisa contar a partir da primeira residência, você pode contar a partir da validade do seu visto, né? O visto ele tem uma validade de coisa de 3 meses, mais ou menos, então aquela data inicial ali de validade, aquela data já começa a contar o seu tempo de residência legal, né? Então no meu caso eu economizei alguns meses aí por ter contado essa data do visto e não a data do título de residência. Tem uma outra coisa que está tramitando aí, tem muitos vídeos falando sobre isso daí também, sobre uma lei que foi aprovada para passar a contar esse tempo a partir da manifestação de interesse. Essa lei foi aprovada, mas não foi aprovada os detalhes de como os cartórios, os conservatórios têm que contabilizar esse tempo, né? Como é que vai funcionar no detalhe. Então, como ainda não tem essa parte do detalhamento, então ainda não está valendo, né? Apesar da lei existir, mas não existem os procedimentos, os protocolos a seguir que as conservatórias precisam para fazer o processo. Então, por enquanto, isso ainda não está valendo. Então, pronto. Em termos de requisito, é isso. Então, agora vamos começar a falar de documentação. O primeiro documento que eu vou falar é o mais importante, né? É o mais difícil de conseguir também, que é a certidão de nascimento de inteiro teor por fotocópia. Eu não lembro qual é o nome técnico que eles usam. No site que eu vou linkar na descrição do vídeo tem os detalhes, todos os documentos, tudo que precisa. Mas enfim, em outras palavras o que é esse documento? É um xerox da página do livro que foi feito o seu registro quando você nasceu. É um xerox, literalmente. Então, assim, se o seu registro lá foi feito, escrito lá com letra à mão, vai vir para você um documento lá com xerox de uma letra tudo à mão lá, difícil de entender e tudo mais, mas é isso que eles querem. Eles querem um xerox original do livro. E aí vem a questão de como conseguir isso de uma forma rápida e barata. Primeiro, deixa eu explicar qual é a forma de não conseguir, de conseguir isso caro e demorado. Existem alguns sites online, você pode procurar aí no Brasil, tem vários tipos de sites, um que eu conheço é o Cartório Online, que você consegue solicitar isso estando aqui em Portugal, né, pelo site deles mesmo. A desvantagem disso é que eles cobram muito caro. No meu caso, eu fiz a simulação num desses sites, deu quase R$ 600 para tirar esse documento e mandar aqui para Portugal. E fora o prazo também, era coisa de 20 dias úteis, uma coisa de 15, 20 dias úteis, né? Sendo que no processo que eu fiz, levou 2, 3 dias e depois o prazo para chegar aqui em Portugal, mais uns 2 dias e pronto. Em menos de uma semana já estava aqui comigo o documento e eu gastei R$ 270. O processo lá do Brasil, né? O envio aqui para Portugal, vocês podem olhar o preço aí no correio, quanto que fica, que depende de cada cidade, o prazo e tudo mais. Mas enfim, como eu consegui isso? Você precisa descobrir qual é o cartório que tem sua certidão de nascimento. Uma alternativa para esse caso, você não tenha mais sua certidão de nascimento e tenha só sua certidão de casamento, que era o meu caso, né? Eu não tinha mais a de nascimento.
Na própria certidão de nascimento, lá no texto, você pode ler o texto todo lá com paciência, você vai ver que lá ele menciona qual é o cartório que tem a sua certidão de nascimento. Então, no meu caso, eu só entrei em contato por e-mail. Fui no Google, procurei o cartório, descobri o e-mail deles, etc. Mandei e-mail para eles, falando que eu estava morando aqui em Portugal e tudo mais, e que eu queria solicitar uma cópia inteiro teor, por fotocópia, não sei o que e tal, como está escrito lá no site. E eles basicamente me disseram que eu poderia sim solicitar por e-mail, eu só precisava ter uma assinatura minha. No meu caso, como eu estava morando fora, essa assinatura poderia ser de forma digital, utilizando o site gov.br. Então, quem tem cadastro no site gov.br consegue fazer sua assinatura digital e de forma gratuita. E quem não conseguir fazer essa assinatura digital, uma outra alternativa que tem é você pedir para uma outra pessoa, amigo, seu, parente, pode ser qualquer pessoa que mora no Brasil, assinar esse documento para você. Esse documento que é a solicitação, né, da segunda via, né? Assinar e reconhecer firma num cartório lá no Brasil mesmo, um reconhecimento normal de assinatura num cartório qualquer lá do Brasil. No meu caso não precisou, eu fiz a assinatura pelo gov.br, mandei lá o formulário preenchido para eles lá, basicamente com os meus dados todos que eles precisavam, e pedi para entregar no endereço da minha irmã. Então foi isso. O custo da certidão, com a apostila de AIA, tudo conforme está pedindo lá no site, mais o SEDEX até a casa da minha irmã, etc. No meu caso ficou R$ 270. E aí depois que chegou na casa da minha irmã mandou pelos correios para mim aqui para Portugal, para o meu endereço aqui. Então pronto, a dica de economia é essa, é você entrar em contato direto com o cartório, por e-mail ou por telefone, como você preferir, em vez de você usar esses despachantes intermediários que tem aí pela internet, né? E fora que é mais seguro e também mais rápido. Como eu falei no meu caso, em apenas 3 dias, depois que eu pedi, esse documento já estava lá na casa da minha irmã, pronto para ela mandar para mim. Vamos lá, o segundo documento que precisa, certidão criminal. Certidão criminal, é importante mencionar que só precisa certidão criminal dos países que você viveu depois de ter 16 anos. Não é necessário a certidão criminal de Portugal. A certidão criminal de Portugal vai ser constado direto pela conservatória lá de Lisboa. Então você não precisa tirar esse documento. Então isso já é uma coisa para economizar. Tem pessoas que pensam que precisa tirar, perde tempo e gasta dinheiro tirando essa certidão portuguesa e não é necessário. A certidão criminal brasileira, você consegue fazer online. Eu vou deixar também na descrição um link para você solicitar essa certidão online e não precisa apostilar. Isso é outra coisa também. Existem alguns vídeos que eles falam que precisa apostilar e pelo que eu confirmei lá na conservatória que fui tirar informações, né, no caso, não fui de fato fazer, não precisa apostilar, realmente. Então, é isso. No meu caso foi bem simples, porque eu não morei em nenhum outro país, morei só realmente no Brasil, então eu só tive que tirar uma única certidão, que foi a certidão brasileira, e eu tirei aqui em casa mesmo, imprimi e pronto. Vamos lá, o próximo item que você precisa é uma cópia de um documento de identificação seu. E esse documento pode ser ou passaporte ou título de residência. No meu caso, eu optei pelo título de residência, e aí vem mais uma dica de economia. Essa cópia tem que estar autenticada. Não adianta você tirar uma cópia no Xerox normal que não resolve. Tem que ser uma cópia autenticada. A forma mais comum de autenticar cópias aqui em Portugal é você ir num cartório ou nos correios, no CTT. Só que se você ir em um desses dois lugares, você vai pagar 20 euros só para ele tirar um Xerox do seu documento e colocar um carimbo ali, entendeu? E aí eu descobri uma forma muito mais barata e rápida também, que não tem fila nem nada, que é você tirar essa cópia na junta da freguesia. A junta da freguesia cobra apenas 10 euros. É metade do preço do que se você tirar nos correios ou num cartório. Então, essa é uma dica também que foi difícil de eu descobrir. É isso, que você pode autenticar a cópia do documento na junta da freguesia. O próximo documento que vai ser necessário é um formulário, que no próprio link, no próprio site lá que está aí na descrição, que explica os passos para tirar a cidadania, tem lá o link para você baixar esse formulário em PDF. É um PDF editável, você consegue pelo próprio computador editar e preencher ele todinho. E só que aí tem uma questão, esse cartório tem que ser com assinatura reconhecida, né? Para reconhecer essa assinatura, você tem que ir num cartório notarial, é só você procurar no Google, tem vários aí, tem pelo menos, sei lá, 2, aqui na minha cidade tinha 2. E lá eles vão te cobrar 15 euros. É importante de mencionar que você não pode assinar em casa, você tem que deixar a parte da assinatura em branco, levar lá no cartório
e assinar na frente da pessoa que vai reconhecer essa sua assinatura. Esses dois itens eram itens que eu tinha dúvida sobre mandar pelo correio, porque esses itens não são necessários se você entrega pessoalmente numa conservatória. Mas como eu fui mandar pelo correio, aí passou a ser necessário essas duas questões, que é a cópia autenticada do documento e a assinatura, reconhecimento de firma da assinatura do formulário. Né? Então, outra coisa que você precisa também, que eu também tinha dúvida, é fazer o pagamento, que tem que pagar 250 euros para dar entrada na pedido de nacionalidade. E lá dizia fazer um vale postal, eu não sabia direito o que era esse vale postal, ou mandar um cheque com um monte de detalhes. Ela falou, mas que cheque? Eu nem tenho cheque, onde é que eu vou conseguir isso? O fato é que isso é uma coisa mais ou menos recente. Agora, no próprio site oficial deles lá, da cidadania, lá no finalzinho, no rodapé, tem lá um linkzinho para você fazer o pagamento online. Então você consegue clicar nesse link, preencher lá todos os dados seus lá, e ele vai te gerar um código lá para você pagar com o seu cartão de crédito. E foi o que eu fiz também. Foi super prático também. Não tive que correr atrás desse vale postal, de cheque, de nada. Eu paguei pelo site mesmo. Aí depois eu fui lá e imprimi o e-mail como comprovativo lá de pagamento. Outra coisa também importante mencionar, eu não sabia disso, eu não fiz. Quando você paga por esse site, ele te manda uma cópia já no seu e-mail do formulário para você preencher. E lá em cima do formulário já vem lá a confirmação do pagamento. Então, se calhar é mais prático você deixar para preencher o formulário no final. Então, você primeiro paga essa taxa, espera chegar no seu e-mail a confirmação do pagamento e no anexo do e-mail vai vir um formulário para você preencher. E aí você preenche esse formulário, porque esse formulário já vem no cabeçalho dele dizendo que você pagou. Então, acho que fica mais prático também fazer desse jeito agora. Então, pronto. Acabou. É isso. Esses são os documentos. Você pega esses documentos, põe no envelope. Aí vai uma dicasinha também, economizar um pouquinho de nada aí, mas eu, no meu caso, optei por comprar o envelope numa papelaria por 25 cêntimos. Comprei uma única unidade, porque eu não precisava mais do que isso. Lá no correio eles vendem envelopes também, mas fica mais caro. Esse processo que eu fiz de você mesmo comprar envelope acaba saindo mais barato. E uma outra vantagem também é que o fato de eu ter comprado o envelope, eu tive tempo de vir aqui em casa tudo, e imprimir uma folha A4, colocando ali no canto direito o nome da pessoa que está mandando, no caso eu mesmo, meu endereço e etc. E ali do lado direito embaixo você coloca para onde você está mandando, que é a Conservatória Central de Lisboa. Estou mencionando isso porque eu não sabia também como é que funcionava aqui direito em Portugal quando você manda cartas, que tem esse sistema, né? Que no topo esquerdo você coloca quem está mandando e embaixo, do lado direito, é o destinatário. E no meio eu coloquei em letras bem grandes assim, pedido, nacionalidade por tempo de residência. Coloquei bem no meio, bem grande, para ficar claro quando chegar lá o envelope eles saberem do que se trata aquele envelope, né? Uma questão, agora, uma economia dessa vez não de dinheiro, mas de tempo. Eu fui em duas conservatórias, de Moita e de Barreiro, tentar entregar meu processo em mãos ali, porque eu queria que conferisse os documentos, etc. E quando cheguei lá, perdi um tempão enorme nessas duas, tive que chegar lá super cedo e tudo mais. Descobri que, na verdade, eles só iam tirar cópia dos meus documentos ali na hora e agendar para eu voltar lá na conservatória 3 meses depois, para aí sim dar entrada no processo. Ou seja, eles te atendem na hora, mas eles não dão entrada no processo na hora. E eles próprios recomendaram para mim, é melhor você mandar pelo correio porque é mais rápido. Porque se você vir aqui, você vai ter que gastar esses 3 meses iniciais para conseguir uma vaga. E depois a gente vai pegar o seu processo e vai mandar lá para a Conservatória de Lisboa de qualquer forma. Então, os dois cartórios me recomendaram mandar por correio porque seria mais rápido. Eu mandei direto para a Conservatória de Lisboa, que é o que está dizendo no site. Mas eu já ouvi falar aí em alguns grupos que é possível você mandar para outras conservatórias, por exemplo, Conservatória de Faro, por exemplo, de Porto, enfim, tem outras conservatórias aí que também você pode mandar, mas isso eu não sei direito, não foi meu caso, não vou entrar em detalhes sobre isso. Uma coisa que eu achei interessante, que eu quero mencionar aqui, é que eu mandei o meu envelope, chegou lá na conservatória na sexta-feira passada, e hoje, que é segunda-feira, já me mandaram o código no meu e-mail, né, o código de acesso para acompanhar o processo. Eu achei isso interessante porque eu estava esperando que o meu processo, o meu envelope, né, não o processo, mas o envelope, ele ia ficar lá parado num arquivo lá de Lisboa, esperando meses e meses só para abrirem o meu envelope, ver os documentos que mandei, etc.
E não, em apenas um dia útil já foi suficiente para eles me colocarem no sistema. Claro, isso é só a primeira bolinha lá do processo, né? Só me colocaram no sistema, ainda não foi tirado cópia dos meus documentos, não foi validado nada. Mas para mim eu já fiquei surpreso de saber que bastou apenas um dia útil para receber no meu e-mail o código de acesso. E é isso. Então, meu processo já está lá, já está colocado e eu já consigo acompanhar ele. A minha previsão agora é que vai demorar no mínimo 2 anos para esse processo ser concluído, né? No mínimo. E é isso. Se ficou alguma dúvida aí, coloca nos comentários, vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Tiver sugestão para outros vídeos, se for alguma coisa que eu entenda, como por exemplo a questão do processo de filhos, eu ainda não apliquei o processo de filhos, porque os filhos você tem que basicamente esperar chegar a certidão de nascimento, digamos assim, chama de assento, né? É como se fosse a certidão de nascimento dos pais, para aí depois você poder dar entrada no processo dos filhos. E não é o mesmo processo de um filho que já tinha um pai português, né? Tem muitas pessoas que aplicam nacionalidade por esse método, que é quando você tem um pai que já é português, mas nesse meu caso, onde eu estou pedindo nacionalidade por tempo de residência, o processo dos meus filhos vai ser um processo diferente, que inclusive é pago. Né? Esse processo normal, quando o seu pai já é português, seu pai ou seu avô, ele é um processo gratuito. No caso dos meus filhos, como o pai deles, que sou eu, não era português nativo, então o processo deles é diferente e eu vou ter que pagar 200 euros para cada filho para dar entrada no processo deles. Mas isso vai ser só daqui a 2, 3 anos, quando chegar o meu processo for concluído, né? Então, é isso. Até mais, até o próximo vídeo.